Olá, irmão, paz do Senhor, boa noite, né? Já é noite, né? Você que me vê, você que nos acompanha, né? Você que me acompanha, que assiste essa aula, que tá aqui mais uma vez para poder terminar esse curso básico, né? Sei que para poder estudar hoje é uma dificuldade, porque a gente começa o curso, muitas vezes a gente vai desanimando no decorrer da caminhada, porque estudar é difícil, você ter essa paciência de aprender é complicado. Mas você que chegou até aqui, né? Que você que pagou sua matrícula, você que iniciou esse curso, você vai estar tendo um diferencial no seu ministério que é, né, o conhecimento. Porque eu aprendi certa feita que o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Você pode perder a sua casa, pode perder os seus bens materiais, mas o conhecimento que você adquiriu, você não vai perder. E você, com esse conhecimento, mesmo que você perca tudo, você pode conseguir tudo de novo, porque o conhecimento ele abre portas para você ter estratégia para poder recuperar algumas coisas ou até mesmo conquistar coisas novas através do conhecimento. Então, o conhecimento ele é apenas um complemento também da graça, porque a Bíblia diz que graça e conhecimento andam juntos. Apesar de que eu penso que a graça ela é anda um passo mais à frente do conhecimento, mas o conhecimento é de suma importância para você entender e a, até mesmo ser um apologeta, né, para você defender a fé que você acredita. Porque nós vivemos uma geração onde tem crentes leiguíssimos, né? A palavra, crentes super leigos, não conhecem as doutrinas básicas da palavra, né? Pregadores hereges. Então a gente vê que às vezes algumas pessoas erram não porque querem errar. Algumas pessoas erram porque não sabem como o caminho de acertar. Então você que entrou nesse curso básico em teologia, você já vai sair daqui com uma base interessante, né? Até para você ensinar se quiser, mas é um curso que vai te dar um primeiro passo, né? São 5 matérias em cada módulo até chegar no bacharel. Para você no bacharel ter uma gama mais completa de matérias, né? Uma grade mais completa, né? Vai ser uma coisa vai ser um conjunto maior de matérias. Aqui a gente vai ter só 5 aulas, né? Cada matéria dessa aí vai ser 5 aulas e o básico é básico, né? Então a gente tem que ver que no básico a gente joga algumas coisas ali para você ter a curiosidade de você passar para o módulo seguinte, mas o básico vai ser sempre o professor vai dar o básico. Então, porque o básico ele é apenas a iniciação, né, para você chegar em um nível maior. Então essa aula sobre amar teologia, que é a doutrina do pecado, nós falamos sobre a origem do pecado, de que maneira entrou o pecado no mundo, a estratégia que o inimigo usou para que ele implantasse esse sistema no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não é do maligno, isso não está escrito na Bíblia. Você diz que o mundo jaz do maligno, mas isso não está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas o que quando diz no maligno, diz o sistema. Não quer dizer que o mundo é propriamente dito ou está nas mãos do inimigo, não. É o sistema, né? O sistema que nós vivemos, ele está totalmente corrompido pela entrada do pecado na face da terra, na raça humana. Então, quando nós vemos a definição de pecado à luz da Bíblia, a primeira definição de pecado que nós temos, você vai aprender a definir o que é pecado. Se alguém um dia perguntar para você assim, o que é pecado? Se alguém um dia perguntar para você assim, como é que você define pecado para mim? Você vai ser apto para respondê-la, para poder ter essa base para responder ela e dizer para ela o que é o pecado à luz da Bíblia. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está em Hebreus 2:2. Hebreus 2:2. Hebreus 2:2, né? Está escrito assim: não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira,
e que toda transgressão recebeu e desobediência recebeu a justa retribuição. Está mais ou menos escrito assim. A minha versão NVI, ela está um pouco mudada, um pouco mexida. Mas a palavra que aparece nesse texto, Hebreus 2:2, é transgressão. A palavra transgressão, se você não sabe, ela vem do latim transgressio, se eu não me salvo engano, que vai dizer o seguinte, que essa palavra transgressão é do latim transgressio, que quer dizer desobediência consciente e voluntária, desobediência consciente e premeditada das leis de Deus. Então, quando você vê que alguém transgride, o que é transgredir? A primeira definição de pecado é, se alguém perguntar para você o que é pecado, você vai dizer transgressão. E o que é transgressão? É a desobediência premeditada e consciente das leis de Deus. Então, a pessoa que está transgredindo, ela está transgredindo algo que ela sabe que está instituído. Uma pessoa que está transgredindo, ela sabe que está transgredindo algo que está, um mandamento que está escrito, uma lei que foi dada. Porque quando Eva transgrede, vai transgredir a lei no Éden, a Bíblia diz que Deus formou o homem primeiro. Então a lei que foi dada para Adão foi transmitida para Eva de alguma forma, né? Claro que ele falou para Eva o que Deus tinha dito, que não era para fazer. Então os dois ambos estavam conscientes do que tinha que ser feito, porque Deus ele foi o primeiro legislador da face da terra, tá? Não foi Moisés o primeiro legislador dando leis para o povo e tudo, mas não foi o primeiro, ele foi o segundo, porque Deus, a primeira ordem do universo não foi os 10 mandamentos. A primeira ordem do universo não foi a lei de Hammurabi. A primeira ordem do universo foi não comerás do fruto. Essa foi a primeira lei que foi colocada, foi essa. Então, se essa foi a primeira lei, então esse legislador então é Deus. Porque o poder legislativo é o que cria as leis. Então a gente vê que Deus está agindo como legislador lá no Éden. Está dizendo não comerás. Foi o primeiro mandamento, a primeira lei. Então quando Eva vai transgredir, ela vai transgredir sabendo de alguma coisa que já tinha sido colocada. Então se ela sabe que foi colocado uma lei e ela está passando por cima dela, isso se chama de transgressão, porque é algo consciente e muitas vezes premeditado. Não vou dizer que em todos os casos, mas muitas vezes é premeditado. E o texto bíblico, ele vai nos dizer que o pecado premeditado ele é coisa horrenda aos olhos de Deus. Pecado premeditado, ele é coisa horrenda aos olhos de Deus. Então nós entendemos que o pecado premeditado ele é coisa horrenda aos olhos de Deus. Então, às vezes, o pecado ele trata como um erro de percurso. Porque a palavra pecado, como eu disse na primeira aula, significa errar o alvo. Se você erra o alvo, você tem a chance de acertar na sua próxima tentativa. Só que o problema é o pecado quando ele é premeditado. Então, nós podemos ler o seguinte, Hebreus 10:25. Hebreus 10:25, mesmo capítulo, no mesmo livro, está escrito assim: Não abandones, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, olha o que a Bíblia está dizendo. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Olha o que o texto está dizendo. Se você continua pecando de propósito, e depois de você ter conhecido essa verdade, já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Porque Cristo morreu uma vez na cruz do Calvário para expiar o sacrifício de todos. Mas Hebreus 10:26 grava esse texto que está dizendo, mas se nós continuarmos a pecar de propósito, que sacrifício vai restar para ser feito pelos nossos pecados?
Porque no Antigo Testamento a Bíblia diz o seguinte: a antiga aliança, o sacrifício, ele cobria o pecado. De Gênesis a Malaquias, você vê que o sacrifício ele cobre o pecado, mas ele não arranca ele. Na verdade, o pecado ele continuava ali, só que ele era coberto, né? Você pegava uma ovelha, sacrificava, pegava um animalzinho, sacrificava e estava tudo certo. Só que no Novo Testamento, quando João vai estar batizando no Rio Jordão, ele vai ver Cristo, ele vai dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, ele muito inteligentemente vai dizer que Cristo ele é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, porque João com certeza conhecia o sistema do Antigo Testamento, né, que é o sistema sacrificial que não resolveu o problema da humanidade. Então ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não vai cobrir, ele não vai passar ele vai tirar o pecado do mundo. Então aqui nós vemos Hebreus 10, 26, que eu acabei de ler com os irmãos, sobre o pecado premeditado, né? Que é a primeira definição de pecado é transgressão. Se alguém pergunta para você hoje, o que é pecado? Pecado é transgressão. O que é transgressão? Desobediência premeditada e consciente da lei de Deus. E o que isso pode gerar para mim? Onde está escrito isso na Bíblia? Mostre a ela Hebreus 10, 26, que diz que se continuarmos pecando de propósito, não há mais sacrifício para os nossos pecados. Então o pecado premeditado para Deus é algo horrível, fica complicado para o pecador quando dele ser justificado se ele continua pecando propositalmente. Porque as pessoas tratam o pecado hoje como se fosse algo que não fosse tão grave assim. A gente peca sem querer, a gente vai. Irmãos, as pessoas falam que o pecado não tem como ser evitado, mas na verdade pode ser evitado. A gente consegue evitar muita coisa na vida da gente. Basta dar um pouco mais de ouvido à voz do Senhor e ter um pouco mais de mansidão em certos momentos. É isso que faz a diferença. Você, como foi no Mar Vermelho, né? Vou dar um exemplo básico para você entender. Moisés na frente do Mar Vermelho, Flávio José, um escritor, ele vai dizer que Moisés ele para na frente do mar. Ele vai olhar as montanhas, vai olhar as rochas, e vai olhar o mar, vai olhar as montanhas e vai fazer uma oração. E Moisés vai dizer assim: Deus, eu sei que o Senhor pode afastar as rochas, descer as montanhas e nos fazer voar por cima do mar, mas aqui a gente não vai ficar. Então Moisés ele fez uma oração na frente do Mar Vermelho, que quase ninguém lê isso, quase ninguém sabe disso, porque quase ninguém estuda sobre isso. Mas Moisés teve uma calma fora do normal naquele momento. E olha que a Bíblia diz que o povo estava com pedra na mão atrás. Mas mesmo assim ele teve a calma de pensar e raciocinar. Então, antes de pecar, raciocine. Antes de você fazer alguma coisa, raciocine. Porque o raciocínio ele nos faz ser a imagem e semelhança de um Deus que é racional. Então, a segunda definição de pecado é impiedade. Romanos 1,18. Romanos 1,18. Está escrito um pouco mais atrás, está escrito assim. Romanos 1,18, né? Do céu revela a sua ira, ou a ira de Deus, contra toda a impiedade, algumas versões vão dizer impiedade, e as maldades das pessoas por meio das suas más ações. Não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Claro que Paulo aqui está dizendo, né, no Romanos capítulo 1, sobre a culpa da humanidade, né? Que a humanidade é culpada, né? Que a humanidade tem aquele negócio chamado consciência, né? Porque o próprio Paulo vai dizer em Romanos 1 que as coisas que foram criadas, ela testifica que existe um Criador. Então a humanidade ela é indesculpável nessa questão aí. Então Paulo está dizendo sobre isso, a culpa da humanidade. E que as pessoas não deixavam com que as pessoas conhecessem essa verdade a respeito de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que toda a impiedade, Deus manifesta sua ira contra toda a impiedade. A impiedade, se você não sabe, é uma palavra que significa ausência persistente dos atributos morais de Deus. Deixa eu te falar um atributo moral de Deus que talvez você não saiba, mas você já ouviu falar nele. Amor, benignidade, santidade. É um atributo moral, são atributos morais de Deus. A pessoa que não tem isso,
ela não tem um atributo moral de Deus. Ela está faltando a parte moral do seu Criador. Então é uma criatura que não é semelhante moralmente ao seu Criador. Nós temos um homem chamado Adolf Hitler e vários outros pederastas que nós vemos aí na história da humanidade. Hitler matou mais de não sei quantos mil judeus numa câmara de gás, né? Hitler foi o homem mais impiedoso da face da terra. Então nós vemos que ele matou pessoas sem amor e sem compaixão. Então esse tipo de atitude é fruto do pecado, porque pecado gera impiedade. Nós vemos hoje na televisão, nos jornais, quantas impiedades. Assassinatos brutais, vamos dizer assim, estupros, vamos dizer assim, crimes horríveis, vários outros tipos de crimes que são impiedades sem tamanho. Né? Algumas pessoas marcaram seu nome na história do Brasil por assassinatos cruéis, né, que nós vimos aí há muito tempo atrás, né? Pessoas que se envolveram em escândalos com assassinatos, porque que mataram pessoas, sumiram com os corpos, isso é impiedade. E as pessoas que fazem esse tipo de atitude são pessoas que não têm atributos morais de Deus. Então essa pessoa precisa ter um atributo moral de Deus, que é amor no coração, a santidade, que tem que ter a bondade. E para isso acontecer, ela tem que nascer de novo, é a regeneração. Nós vamos aprender isso lá na última aula. Mas então a gente sabe, se alguém perguntar para você o que é pecado, você vai dizer que é transgressão. Segunda vez, se eu perguntar para você de novo, mas o que mais que é pecado? Você vai dizer impiedade. O que é impiedade? A ausência persistente dos atributos morais de Deus. Então você vai ver que a quarta definição de pecado é injustiça, né? Teve um profeta que disse, se eu não me engano foi Abacuque, no capítulo 1, que ele vai dizer que os reis torcem a justiça é frouxa, as coisas não acontecem. E Abacuque ele vai reclamar muito, porque ele vai ver que o litígio estava acontecendo muito naquele tempo, a justiça estava fraca demais, o povo não estava respeitando mais. Então a injustiça estava pairando naquele tempo. Eu vou abrir com você esse texto, está lá em Abacuque, eu vou pegar minha Bíblia de estudo aqui e vou abrir para você então. Está no livro de Abacuque, para você ver. Na verdade eu não ia abrir esse texto não, mas eu vou abrir com vocês para vocês verem que a coisa era séria. Abacuque capítulo 1 vai dizer o seguinte: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e tu não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite contenda e o litígio. Porque por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, e o ímpio cerca o justo, e o juízo sai pervertido. O que Abacuque está dizendo? Abacuque agora ele está vendo a sua geração, o seu povo, num cenário caótico, aonde ele vai dizer: Deus, o Senhor me faz ver a iniquidade, eu grito violência, o Senhor não salva, eu falo para o Senhor e o Senhor parece que não me responde. E Abacuque vai clamar, ele vai questionar, Deus vai dizer para Deus o seguinte: mas por que você me faz ver essas coisas? A contenda, o litígio está prevalecendo. O que é litígio? Para você que não sabe, o litígio, irmãos, ele é brigas judiciais na justiça. Quando alguém leva a outra na justiça, por qualquer outro tipo de coisa que seja, é chamado de litígio. Então quando ele vai falar sobre o litígio e vai falar que a lei está ficando frouxa na época, por essa causa a lei se afrouxa, o ímpio cerca o justo, o juiz sai pervertido. Então ele está dizendo o seguinte: a lei ela não está andando. Então a visão de Abacuque é uma visão de mundo. É a visão social do que está acontecendo. A justiça está saindo frouxa, as pessoas estão brigando judicialmente umas com as outras e as coisas estão saindo do controle
de Abacuque do controle, né, do controle humano. Então, o que acontece? Essa questão aí entra a terceira definição de pecado, que é a injustiça, que é no caso de Abacuque, capítulo 1, né? Justiça está saindo frouxa, né? O juiz saindo pervertido, a lei se afrouxa. Você sabia que hoje o Brasil é um país que não tem lei? As pessoas falam que o mundo está perdido. Quando você pega um jornal e vê tanta coisa ruim acontecendo, você acha que o mundo está perdido. Não, o mundo não está totalmente perdido. É o Brasil que está se perdendo. Porque se um crime os crimes que são cometidos no Brasil hoje, se fossem cometidos nos Estados Unidos, por exemplo, eles receberiam uma justa retribuição, pena de morte, ou talvez qualquer outro tipo de punição cabível dependendo do contexto. Mas aqui no Brasil as coisas parecem que não andam. Então aqui há uma certa injustiça da parte burocrática das coisas. Então a terceira definição de pecado é injustiça. Como se define pecado? Da terceira, injustiça. E o quarto é desobediência, que significa insubmissão. Então a quarta definição de pecado é desobediência, que significa insubmissão. O que é insubmissão? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem, mas eu estou dando um exemplo para você entender, só um exemplo da mulher. Mas insubmissão é quando você não consegue obedecer voluntariamente aquilo que lhe foi proposto. Porque obediência, irmãos, não é fazer o que você quer. Obediência é fazer o que você não queria fazer. Obediência é quando você faz aquilo que você não queria fazer. Então isso é obediência. É quando você cumpre uma ordem que você não queria cumprir. Porque se você faz algo que te beneficia, se você cumpre uma ordem que vai te beneficiar, que obediência tem nisso? Então a obediência ela é quando você cumpre uma ordem que não vai te beneficiar ou não vai te dar prazer nenhum naquilo. Mas você a cumpre porque você sabe que quem te deu a ordem merece ser honrado e é bem maior que você. Entendeu? Então vamos pular agora para ponto 4, que é a consequência do pecado. Ponto 2, né? Da nossa aula, que é a consequência do pecado. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, que o homem tinha uma relação íntima e extrema com Deus. Deus vinha no jardim, tendo um relacionamento com o homem, porque o princípio da vitória é o relacionamento. O princípio da intimidade é o relacionamento. Então, se você tem relacionamento, você tem intimidade. Se você não tem intimidade, não tem relacionamento. Então, Deus ele vinha ter um relacionamento com o homem no jardim do Éden. E quando isso acontecia, a Bíblia diz que o Éden não era somente um jardim. O Éden foi feito para ser um tabernáculo. O primeiro tabernáculo não foi o tabernáculo de Moisés. O primeiro tabernáculo foi o jardim do Éden, porque foi o primeiro lugar que Deus habitou. O segundo lugar que Deus habitou foi o tabernáculo de Moisés através da Arca da Aliança. Mas o primeiro local onde a presença de Deus era palpável era no jardim do Éden, onde Deus tinha uma intimidade direta com o homem. Porque a intimidade no tabernáculo de Moisés, ela não era direta, ela era indireta. Por quê? Ela era através de um sacerdócio. O quê? O que era o sacerdócio? Um mediador entre Deus e o homem. O homem não tinha esse acesso direto que Adão tinha. Agora, o homem que tinha um acesso direto, depois do pecado, passa a precisar de um sacerdote. E além disso, além do sacerdote, ainda tinha um véu, né, de todo tamanho lá para poder passar. E não era qualquer pessoa que entrava lá. Então, mas a Bíblia diz que Deus queria fazer de Israel uma nação de sacerdotes. Só que eles preferiram deixar essa responsabilidade só para Moisés fazer. Está escrito na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Se eu não me engano, diz que Deus chamou Israel, todo o povo, para ser uma nação de sacerdotes. Ou seja, todos eles poderiam ter ou fazer o que Moisés fazia.
Só que eles preferiam deixar essa intimidade no Sinai somente para Moisés. Eles não quiseram uma responsabilidade de ter assim, o peso da responsabilidade de ter essa intimidade. Algumas pessoas hoje, elas não têm intimidade porque não querem responsabilidade. Então, às vezes, faltam responsabilidades. Toda a intimidade, ela vem de uma responsabilidade. Moisés tinha uma intimidade porque ele tinha uma responsabilidade com o sacerdócio. Então, se você quer ter uma intimidade maior com Deus, você precisa entender que isso requer responsabilidades. Então, quem quer intimidade tem que assumir a responsabilidade. Então, a Bíblia diz que Deus vinha falar com o homem no jardim do Éden, como um tabernáculo que era o Éden. A Bíblia diz que então, depois que isso acontece, que o pecado entra, essa comunhão ela é quebrada. Agora a Bíblia diz que depois que o homem ele vai pecar contra Deus, a Bíblia vai dizer que ele vai se esconder de Deus. E Gênesis capítulo 3, versículo 9, queria que você abrisse comigo lá. Essa NVI é uma versão até melhor. Gênesis 3, 9. Gênesis 3, 9 está escrito assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? Quando Deus pergunta para Adão: Adão, aonde estás? Deus não está perguntando para onde é que está Adão fisicamente. Porque tem pessoa que pega esse texto aqui e fala que quando Deus veio procurar Adão, Adão estava escondido em algum lugar que Deus não estava vendo ele. Não, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares. Deus ele é transcendente e imanente, transcendente de fora, imanente de dentro. Então Deus ele é transcendente e imanente, que cai por terra a versão dos deístas, que diz que Deus fez o mundo e foi embora e deixou a terra na mão do homem. Não, é mentira, Deus ainda controla isso aqui. Então Deus ele é transcendente e imanente, onipotente, onisciente, transcendente e imanente. Grave isso. Deus é onipotente, onisciente, transcendente e imanente. Então, quando Deus pergunta a Adão: Onde é que estás? Ele não está perguntando onde é que está Adão, o corpo físico de Adão. Ele está perguntando onde é que está o Adão que ele criou no princípio. Que a Bíblia diz que Eclesiastes 7:29 vai dizer o seguinte. Vamos abrir lá comigo. Eclesiastes 7:29. Para você entender melhor esse texto, o que eu vou dizer aqui agora para você. Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29 está escrito assim: ó. Tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Ou algumas versões vai dizer que Deus fez o homem reto e ele buscou muitas invenções. Então vemos que o Deus fez o homem reto. E quando Deus fez um homem reto sem pecado. Mas quando o homem peca, Deus vai perguntar a Adão: aonde está? Aonde é que está o homem reto que eu criei? É isso que Deus quer saber. Porque quando Deus pergunta onde está, ele não está olhando do lado de fora, ele está olhando do lado de dentro. Ele está perguntando onde é que está o Adão que eu criei lá no princípio. Onde é que está o Adão sem pecado? Onde é que está o Adão que era reto? É isso que eu quero saber, onde está esse Adão? Então quando você lê esse texto, não pense que Deus não sabia onde é que estava Adão, porque ele sabia. Ele só queria saber onde é que estava o Adão do princípio, não o Adão da... Ele quer saber o Adão antes da queda, onde é que esse Adão estava, não o Adão depois da queda. Porque o Adão depois da queda ele vê, ele está vendo, mas o Adão antes da queda ele não está vendo, mas como ele via antes. Então, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas quando o homem peca, ele continua tendo a imagem de Deus. Ele continua tendo a imagem por fora de Deus. Porque quando falamos da imagem é o que tem do lado de fora. Mas quando o homem peca, ele continua tendo isso. A imagem continua a mesma. O que vai embora é a semelhança. A imagem fala do exterior, mas a semelhança fala do caráter interior. Às vezes, quando nós pecamos, a imagem continua a mesma, mas a semelhança vai embora.
Quantas pessoas hoje estão preocupadas com a imagem, mas estão esquecendo que o importante é a semelhança. O diabo, no mundo espiritual, ele não respeita a imagem. O diabo, no mundo espiritual, ele vai respeitar a semelhança. Quando você vai expulsar um espírito maligno de alguém, ele não vai respeitar a roupa que você veste, não vai respeitar a maquiagem que você usa, não vai respeitar o tamanho da Bíblia que você está com ela, ele vai respeitar a semelhança, o caráter, a santidade que tem dentro de você. Então, antes de você cometer qualquer equívoco espiritual, lembre-se que você é a semelhança de Deus. Manter a semelhança com Deus, manter essa identidade espiritual. Porque o cristão, ele tem que ser conhecido no céu, respeitado na terra e tem que ser temido no inferno. No céu, eles têm que te conhecer, seu nome tem que estar escrito lá. Aqui na terra, eles têm que te respeitar, porque você é um cristão, é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. E no inferno, eles têm que ter medo de você, porque você tem autoridade que poucas pessoas têm, ou que quase ninguém tem, ou que ninguém tem. Então lembre isso, você tem que ser conhecido no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Então, aqui nós terminamos nas relações entre o homem e Deus, né? Depois vamos entrar agora que o pecado deixou o homem despido diante de Deus. Como é que eu provo para você que a semelhança foi embora? Como é que eu provo para você que o homem ficou na sua semelhança caído diante de Deus? Porque a Bíblia diz que o homem, Deus viu que eles estavam nus, mas a Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueira para poder tentar se cobrir. Uma folha de figueira ela era cerca de 90 centímetros de altura. Ela dava para cobrir, acho que 3 pessoas, se eu não me salvo engano. Agora a Bíblia diz que eles pegaram essa folha de figueira de cerca de 90 centímetros e tentaram se cobrir. E a Bíblia diz que mesmo eles tentando se cobrir, Deus viu que eles estavam nus. Então, mesmo que essa folha de figueira ela cobria por fora, mas não cobria por dentro. Então, às vezes, a roupa que a gente veste cobre a gente por fora, mas não cobre por dentro. Talvez aquilo que você... A indumentária que você usa por fora cobre você por fora, mas não cobre por dentro. Então, nós temos que preocupar com o quê? Com estarmos despidos, não fisicamente, mas espiritualmente diante de Deus. Então, a Bíblia diz que o pecado, né, ele torna o homem culpado diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Eu falei sobre isso aqui uma vez na primeira aula. E eu lembro que eu fui lá no Salmo 51, né, que eu falei sobre Davi vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe, desde o ventre, né? Que ele já tinha ele nasceu com essa natureza pecaminosa. Mas aí eu quero te perguntar, o que eu e você temos a ver com o pecado de Adão? O que eu e você temos a ver com o pecado de Adão? Qual que é o nosso envolvimento com isso? Se você estudar sobre uma doutrina chamada doutrina da imputação, o que é a imputação? É você acreditar na conta de alguém. É você colocar na conta de alguém. É como se você não devesse nada, mas alguém vai lá e coloca na sua conta. Ou como se você não tivesse dinheiro nenhum. Aí alguém vai lá e coloca 100 reais na sua conta. Então ele está acreditando na sua conta. A doutrina da imputação é basicamente isso. É como se o pecado de Adão fosse imputado, colocado na conta da humanidade. Deus não fez isso, mas o pecado foi colocado na conta da humanidade. Por quê? Porque o primeiro casal foram pais e mães da humanidade. E uma outra coisa também. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão espírito vivificante. Romanos capítulo 4, versículo 1 vai dizer que o primeiro Adão ele era uma sombra do que havia de vir. Então a gente entende que na carta de Paulo aos Romanos ele vai dizer que o primeiro Adão ele foi feito uma sombra do que havia de vir. Então esse segundo Adão, que é Cristo, ele tem que vir para remir a humanidade como parente remidor para poder pagar essa dívida e desfazer o que Adão fez lá no deserto, lá no jardim. Porque Adão ele deu a possessão da terra. Depois eu vou explicar isso aqui sobre as consequências do pecado que Adão ele deu. Ele é uma parte, né?
Ele deu, quando a Bíblia diz que Deus ele colocou a autoridade, a chave da terra na mão de Adão, autoridade, certo? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 2, se eu não me engano. Gênesis 2:18, certo? Então o que a Bíblia vai dizer? Que Deus colocou a chave na mão de Adão. E quando ele coloca a chave, a autoridade na mão de Adão, quando Adão peca, ele está transferindo essa autoridade para o diabo, para o inimigo. Então agora, quando essa terra ela passa da mão de Adão para a mão do diabo, a Bíblia diz que a terra vai nascer cardos e abrolhos. Ou seja, é uma marca do pecado, a marca de um novo governo, porque antes do pecado a terra não tinha cardos e abrolhos, era tudo natural, espontâneo. Mas depois do pecado a terra nasceu cardos e abrolhos, a agricultura ficou difícil. Então você vai ver que depois do pecado a terra nasce cardos e abrolhos, porque é uma marca do novo governo. E esses espinhos que vai nascer na terra é a marca do novo dono, novo poceiro. E agora a terra vai precisar ser resgatada por um parente remidor, porque a lei do parente remidor era se alguém desse uma terra ou empobrecesse, não tivesse condição e vendesse a sua terra, tinha que vir um parente remidor, um parente mais próximo, e resgatar e comprar a terra da mão daquele que comprou. Então Cristo é o nosso parente remidor, porque ele comprou de volta aquilo que Adão deu lá no Jardim do Éden. Por que Cristo usou uma coroa de espinho? Porque aqueles espinhos que nasceu lá em Gênesis 3, né, depois do pecado, a terra nasceu cardos e abrolhos, esses espinhos foram os mesmos que foram, né, espiritualmente falando, os que foram colocados na cabeça de Cristo, né, na sua coroa, porque se você estudar cada espinho daquele, ele era capaz de causar 40 graus de febre numa pessoa. Então, quando Deus pega os espinhos, o que ele está fazendo? Ele está tomando o governo de volta. Então, o sofrimento de Cristo ele tem um significado tipológico muito grande. Mas, né, eu não vou falar sobre tudo, porque é um curso básico. Já temos quase 37 minutos de aula, né? E se eu for falar aqui sobre tudo que é o pecado, sobre tudo que vocês, né, podem saber, a gente vai ficar aqui 1 hora falando. Então, como é um curso básico, eu vou deixar você com uma curiosidade de querer saber mais, de querer pular de módulo. Eu vou terminar essa aula aqui, né, a terceira aula. Então, nessa aula você aprendeu a definir o pecado, você aprendeu as consequências do pecado e sobre o domínio do pecado. Então, você aprendeu o que é, quais que são as consequências do pecado e você aprende a definir o que é pecado dentro da Bíblia Sagrada. E nas próximas aulas vamos estar falando sobre o pecado e as relações humanas. Uma aula muito interessante sobre o que o pecado gerou na humanidade, nos seres humanos em geral, na relação humana, entre humanos e humanos, né? Não perca a próxima aula aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e estejam prontos aí para as próximas aulas.